Os meus pais são muito leitores. Meu pai fazia uma coisa incrível. Ele contava histórias inventadas. É um talento. Meu marido faz isso com meus filhos, eu não tenho esse talento at all. E assim, hoje eu fico olhando, será que meu pai tirou isso? A Shot começou assim, né? Em livro em formato de aplicativo, os primeiros 5 anos. Existe mesmo uma idealização, né? Desse fazer do livro. É muito engraçado, quando eu tô em qualquer lugar, essa pessoa fala, mas o que você faz da vida? Eu falo, eu tenho uma editora de livro. É mesmo? Nossa, que legal. Tem esse lugar, né? E aí eu entendi que o livro também lidava mais com as pessoas, que eu acho que no fundo é o que eu gosto do trabalho, é curtir as pessoas. O livro é uma coisa muito que te toca numa coisa íntima sua, né? Então o livro pode ser belo, você não precisa de uma formação pra entender ele, né? Olá, eu sou Marcela Levi, sou advogada, mãe de gêmeos, tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. Esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, onde eu entrevisto pessoas da literatura infantil. E hoje minha convidada é Isabel Malzone, que faz muita coisa como eu. Ela é editora da editora Caixote, tem um selo também chamado Otal, e uma galeria de ilustrações chamada Página. Então, prazer ter você aqui, Isabel. Obrigada. Prazer. Obrigada, Marcela, pelo convite. Perfeito. E sou mãe de 2 também, que nem mãe você. de 2 também, então, exato. Que tem que entrar nessa conta com aí certeza. das muitas coisas que a gente faz, né? Com certeza, com certeza. Talvez é o que dá mais trabalho, né? Mas também é o que dá mais prazer, então sem dúvida. Vale a pena. Vamos começar do começo? Então, você tem mais ou menos a mesma idade que eu, 40 e poucos. Como é que foi a sua infância? Se você, na sua casa, era uma casa de uma família que lia, seus pais liam pra você? Você viu alguém que te inspirou pra abrir os olhos pra entrar nesse mundo da literatura? Conta um pouquinho, assim, algum livro que te marcou dessa época, que você se lembre. Os meus pais são muito leitores, com gostos completamente diferentes, assim. Meu pai é economista, então eu diria que ele gosta principalmente de livros de não ficção, mas sempre vi ele lendo jornal e livros. Minha mãe também, minha mãe é mais ainda uma leitora voraz, leitora de romances não há uma conversa com ela que não chegue num livro, que sabe? Legal. Qualquer coisa que você vai contar. Faz uma referência. Tô passando por esse momento, ou tô indo pra esse lugar e tal. E ela fala, sabe que eu li um livro. Então, acho que a leitura, ela tá desde da infância, assim. E aí, quando a gente vê nossos pais lendo, né, tem um impacto com certeza. Ah, sem dúvida. De vê-los lendo e o valor que eles davam aos livros. Você sabe que isso, de alguma forma, quase que atrasou, talvez, a minha ida para o mercado editorial, fazendo um pulo ali da infância para escolha. Eu sou jornalista de formação. Tá. E, no fundo, eu acho que eu sempre quis trabalhar no mercado editorial, mas eu tinha uma idealização do mercado editorial, da função do editor e tal, como sendo algo muito elevado, assim. Uma pessoa tem que ser muito inteligente, muito bem formada, muita coisa. Então eu achava que era uma coisa que eu só conseguiria fazer muito mais velha, assim. Engraçado, tinha uma idealização. Entendi. Então eu fui trabalhar no jornalismo e aí um dia um editor me convidou para editar um livro jornalístico, era um livro reportagem. E foi assim que, sem querer, querendo, eu acabei sendo contratada por esse editor, fui para trabalhar numa editora pequenininha e tal, e pulei para esse mercado editorial e fui entender o que era o mercado editorial, meio na prática, mas é aquele acaso que me puxou pro livro, porque eu acho que eu sozinha teria ficado... Porque eles colocavam muito no pedestal, é isso? Eu acho que tinha essa imagem do livro, do fazer do livro. Existe mesmo uma idealização, né, desse fazer do livro. É muito engraçado, quando eu tô em qualquer lugar, essa pessoa fala, mas o que você faz da vida? Eu falo, eu tenho uma editora de livro. É mesmo? Nossa, que legal. Tem esse lugar, né? E tinha uma época que eu cuidava mais do Instagram da editora, assim, e eu adorava fazer stories, assim, mostrando o glamour de ter uma editora pequena. Vida real. Então, era assim, carregando caixa, e que era uma coisa com muita frequência, assim, tem muito carregado de caixa mesmo no fazer do livro. Mas para desfazer um pouco essa idealização do que seria esse trabalho, né? Mas talvez tenha um pouco a ver, assim, porque as pessoas falam assim,
Assim, alguém que escreve um livro também, assim, quem escreve um livro, Muito. pô, eu não tô nessa posição, né? Não posso escrever um livro. Será que eu vou saber escolher um livro, né? Eu vejo, né, as pessoas me pedindo uma recomendação. Tem muito assim, será que eu sei escolher, já que é uma coisa tão que tá, né, assim, fora do meu conhecimento? E na verdade não é tão assim, né? Porque o livro é uma coisa muito que te toca numa coisa íntima sua, né? Então o livro pode ser belo, você não precisa de uma formação para entender ele, né? Exatamente. Mas essa coisa da escolha do livro é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, me sugerem como deve acontecer com você. E existe mesmo uma trava, né? Que eu acho que tá nesse lugar da idealização. Eu acho que, assim, as pessoas gostam de me seguir no perfil, conversar comigo, porque elas veem que eu não tenho essa formação. Então, eu sou uma pessoa como elas, que não tem essa, assim, olha, me formei em literatura, ou tenho esse background, dizendo, olha, isso aqui eu gostei por esse motivo da minha vida. Então, tem um pouco isso, né? Assim, acho que tem Sim. esse papel meu, assim, de dizer assim, olha, vamos desmistificar isso e todo mundo pode ler e achar o seu livro favorito e ser um leitor, né? Sim. Mas então a gente falou da sua infância, mas seus pais liam pra vocês? Pra você? Não sei se você tem irmãos. Tenho 2 irmãos Tá. mais velhos. O meu pai fazia uma coisa incrível. Ele lia, sim, minha mãe também e tal. Mas a coisa que eu acho mais incrível, que me aproximou das histórias, eu acho, ele contava histórias pra mim todo dia. Mas ele contava histórias inventadas. É um talento. Meu marido faz isso com meus filhos, eu não sei, eu não tenho esse talento Não at all. sei. E assim, hoje eu fico olhando, onde será que meu pai tirou isso? E eu acho que ele não fez isso com os meus irmãos. Ou pelo menos ele lia coisas mais específicas, ou contava coisas mais específicas. Para mim, ele inventou uma personagem. Eram 2 personagens, na verdade, que era uma menina muito bonitinha e um amigo chamado Coelhinho. E a partir daí, tudo era possível. Mas era mesmo, assim. Encontrava os 3 porquinhos, e conhecia um dragão. E sempre tinha uma coisa de que eles iam passear juntos pela floresta e, de repente, eles ouviam um barulhão. Então, o começo era sempre igual das Perfeito. histórias. E depois dali ele ia. Qual que é e seu twist depois do barulhão? Mas aí valia tudo, assim. E aí eu fico me perguntando, assim, o que faz esse... Da onde tira isso, né? Esse cara que trabalha o dia inteiro, ele é consultor de empresas. Trabalha o dia inteiro, trabalha muito. Nada a ver com isso, né? Assim. Nada a ver com isso. Também nenhuma formação Sim, mas era o na escape literatura. dele, assim, né? De sair da vida real, dura, talvez, Acho que né? talvez o fato que eu curtisse tanto, Sim. e aí ele ia... Era à sempre- noite? Era antes de À dormir? noite, antes de dormir. Que aí também acho incrível como é que ele fazia chegar Sim, em casa total, ainda exausto ter, do né? trabalho e ainda ter essa energia que eu tava te contando Mas que acho eu não tenho, Mas né? eu acho que é leve, assim, muita gente comentou assim, né, no meu dia a dia eu faço uma coisa pesada, que é contencioso, disputas, então é só problema, né? Assim, ninguém me liga com uma solução linda, é só um problema. E aí na literatura, no storytelling, você tem um escape, assim, né? Uma magia. E aí traz esse equilíbrio, né? Talvez era isso que seu pai via nesses momentos, além de uma conexão com você, claro, né? E você falou, pô, de ter esse livro, né, jornalístico e posso fazer isso para livros de história. Tudo sorte. E aí a gente coloca na sorte também um pouco, sei lá. E você sabe que eu sou, assim, tem uma coisa, eu não sei nem se eu chamaria de mística, eu não sei nem que palavras, mas eu acredito muito nas coincidências. Eu tô sempre muito de olho aberto para as Ligada, coisas tá. que... E tem até engraçado o Rodrigo Andrade, sabe? Sim. Trouxe até aqui um livro que a gente fez juntos, super sucesso. A gente estava esses dias na Flip, sentada na mesma mesa, e eu estava contando a história de um livro que vai sair ainda, que toda vez que eu falava com a autora do texto, a pessoa que a gente imaginava para ilustrar me mandava uma mensagem, ou aconteceu 2 vezes a gente estava falando sobre esse texto e falar, puxa, sabe quem seria muito maravilhosa para essa história e tal? Aí ela aparece lá na galeria Sinais. do nada. É. Aí eu falo, gente, eu tô falando dessa pessoa, ela aparece aqui do nada, ela não sabe disso, que coisa. Aí numa segunda vez a gente tava assinando o contrato, ela me mandou uma mensagem para falar de outro assunto. E aí tava contando isso, eu falei assim, eu tô sempre de olho nesse tipo de coisa. Essas coincidências que eu Sim. acho que é um pouco a vida apontando. Sim, E sim, sei lá a sim. explicação que a gente pode dar Sim, para isso. sim. E aí o Rodrigo fala assim, então é muito fácil o seu trabalho, você recebe ali a informação e executa. Não é fácil, não. Eu tenho que perceber o sinal. É isso que eu disse pra ele, tem que perceber e saber o que fazer com isso. Mas, enfim, contei isso pulando um pouco a história para dizer que eu acho que eu fui trabalhar nessa editora, convidada por esse editor, acho que foi a primeira sorte, assim, a primeira porta que se abriu. O mercado editorial é super pequenininho e super difícil de Patota. entrar, assim, é bem difícil. Para mim pareceu muito desafiador na época. Mas ele me fez esse convite, eu aceitei imediatamente.
E fiquei trabalhando uns anos lá, depois fui para outra editora. E teve uma editora que eu estava assim, muito envolvida, estava num trabalho ali meio temporário e tal, mas querendo um cargo e negociando esse cargo. E aí a editora desfez era uma sociedade, eram 3 editores. Eles desfizeram a sociedade no dia 31 de dezembro. E esse editor, para quem eu trabalhava, tinha me prometido uma resposta até O fim do aquele ano. ano, até o fim do ano. Aí no dia 31 de dezembro ele me liga para dizer: olha, eu não só não vou te contratar, como eu também Tô não também tenho tô mais trabalho. desempregada. Como eu também tô desempregada. E eu lembro que ele foi um pé na bunda profissional, assim, gigantesco. Eu tava tão querendo aquilo, Sim. sabe? Inesperado também, né? Sim. Exato. E aí eu fiquei um pouco contando como a Caixote surgiu, né? Eu fiquei, enfim, procurando emprego. Enquanto eu estava procurando emprego, eu comecei a fazer trabalhos como freela. Comecei a propor projetos de livro para outras editoras. Perfeito. E Quando a gente propõe projeto de livro, você conhece o autor? isso. Pensa Acho num que seria ilustrador? super legal a gente fazer um livro sobre tal assunto. E um bom autor seria essa pessoa. Um Sim. bom ilustrador Mas seria sem aquela conhecer o autor outra. e o ilustrador. Só a partir do trabalho dele. A partir do trabalho, depois me Perfeito. aproximava. Teve um que eu fiz que foi muito legal, era um livro de culinária que surgiu da vontade da autora que era minha amiga. Perfeito. Você Fazendo foi conhecendo pessoas também trabalhando no Isso. mercado. Exato. Perfeito. E aí comecei a propor esse tipo de projeto, comecei a fazer livros para outras editoras, e aí eu entendi, falei assim, mas se eu faço o livro inteiro, entrego o livro pronto para aquela editora, eu podia também. Tô fazendo pra mim. Mas foi uma resistência interna enorme, assim, eu não queria Porque de jeito porque é um nenhum ter uma business, editora. né? Então tem todo um Exato. outra, não é só fazer o livro, né? Tem toda uma outra Exato, coisa. tinha toda uma outra coisa. Então, É. eu fui relutando, mas é quase como se tudo fosse... Ai, eu só sei dizer que um dia a Caixote existia, assim. Foi quase que Me explica o nome, por que o nome, Caixote? Porque eu estava indo para a Feira de Frankfurt pela primeira vez, então eu decidi que eu ia fazer livros em formato de aplicativo. Era uma ideia de pensar que era uma forma de ter uma editora que eu não precisasse ter todo um departamento comercial e logística, que era uma coisa que me parecia muito assustadora na época. Sim. E, de fato, era a época ainda que tinha só as livrarias maiores, então era meio desafiador mesmo para uma editora pequena. Quanto tempo atrás é isso? Há uns 10 anos atrás, Tá. um pouco mais, talvez. 2013. Meu CNPJ da minha editora é de 2013. Tá. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso digital e tal. A Caixote começou assim, né? Em livro em formato de aplicativo, os primeiros 5 anos. E aí eu falei, já sei, eu vou fazer. Eu tinha uma pesquisa sobre livros nórdicos, de literatura infantil, que é uma literatura super interessante. E aí eu falei, já sei, eu vou lá, vou pra Feira de Frankfurt, adquiro esses direitos e produzo aqui. Foi tudo muito mais difícil do que isso. Mas eu tava nesse momento e decidi, tipo, um mês antes. Perfeito. Sei lá, algo do tipo. Então eu precisava de um nome. A E eu toque de precisava caixa. de um nome, de um logo, de um site, de uma apresentação. Precisava de tudo, isso em pouquíssimo tempo. Isso você trabalhando sozinha? Você tinha uma equipe? Só imagina, fui Sozinha. absolutamente sozinha até exatamente 3 anos atrás. Uau. Tudo sozinha, assim. Tinha parceiros, sócios de cada aplicativo e tal. Mas até a primeira pessoa foi contratada, que é a Mari, que é a minha super parceira, 3 anos atrás. Uau. Até setembro, 3 anos atrás. Então, aí a Caixote foi uma coisa meio, putz, não sei, conteúdo. Sim. Nem sei E você imaginou já com o desenho da Eu Caixote já imaginei, aberto? E aí, mas foi meio assim, foi meio na pressa e Deu certo. acho que podia ser isso também, qualquer coisa depois eu mudo e tal, e assim Perfeito. foi. Foi meio Mas você falou que você pensou em pegar esses contos nórdicos e chegou a comprar os direitos Eu deles? cheguei a comprar um deles, Tá. um deles virou um aplicativo, chama Marina Tá do Compra, isso não existe mais, esses Tá. aplicativos não estão mais nas lojas. Mas eu fiz a primeira edição brasileira desse livro, que era um livro da década de 70, assim, que continua sendo publicado em vários países, mas que não tinha edição brasileira. Eu fiz a primeira brasileira e digital ao mesmo tempo. Foi o terceiro aplicativo que eu fiz, Perfeito. dos 4, né? Fiz 4 aplicativos ao longo de 5 anos, que o aplicativo é uma produção audiovisual, digital, editorial, tudo junto, né? Sim. E aí, em 2019, eu publiquei o último, que era o Amal e a Viagem Mais Importante da Sua Vida. Que eu chorei lendo. Muito emocionante. Que nasceu como aplicativo, o livro impresso e uma encenação ao mesmo tempo. Uau! E foi onde mudou tudo, né? Porque
Até então era tudo digital. Ele foi o primeiro impresso. Ele foi meu primeiro impresso. Uau! Tinha o apoio da ONU, né? Esse tem o apoio da ONU, esse livro. Então, me conta. Então, pra ele quem não já conhece, né, a começou- história de uma menina refugiada. Certo, é uma história de uma menina refugiada que tá na guerra da Síria, logo que começa a guerra da Síria. E o avô ajuda ela a fugir. E ela precisa fugir sozinha. Aos porque 12 anos. Exatamente. E aí ela faz toda uma trajetória até chegar na Europa e vai conhecendo outras crianças que estão viajando sozinhas. E isso surge dessa inquietação de que tem centenas de milhares de crianças Está viajando acontecendo e a gente não sozinhas. tá vendo, né? Exatamente. Centenas de milhares de crianças viajando sozinhas nesse momento pelo mundo, né? E morrendo, né? E morrendo, exatamente. E aí, enfim, essa história ela foi escrita a pedido da editora, né? Também. Você lembra quando teve a morte daquele menino Do menininho, sírio? Tava pensando nisso agora. Que é uma ele imagem que chocou o mundo, né? Que alertou o mundo, isso aqui tá acontecendo e ninguém tá mudou prestando a atenção. forma como se fala sobre refúgio, sobre a crise ali no Mediterrâneo, né? Isso é uma coisa que realmente tem muitos especialistas que falam sobre essa foto como sendo um divisor de águas ali, né? E para mim também foi, porque meu filho era bem pequeno na época e dormia nessa posição. Você sabe que a gente... É tudo pessoal, né? Total, não. Depois que a gente vira mãe, É tudo tudo envolvendo criança tudo. vira assim, numa potência, né? Assim, Tudo. filme que tem uma criança que morre, não me chame pra ver, porque eu não vou ver. Exatamente. E olha, eu vou te falar que dos meus livros, trouxe alguns para te mostrar depois, todos eles, de alguma forma, têm uma raiz da minha vida pessoal. Sim. Todos. Né? Editora pequena é isso, né? Não, e assim, um livro que eu leio e que me encanta é porque ele me bateu alguma coisa. Às vezes eu tô consciente aonde ele me tocou e por que ele me tocou. Sem Mas dúvida. tem alguma coisa da minha vida tava ali, né? Com certeza. E na hora de escolher o livro que você faz, também é assim, né? Então era isso, o Diego era muito pequenininho e eu fiquei muito impactada e muito triste com aquilo. E aí eu conheci a Carol Montenegro, que é a autora do texto, que é uma super jornalista, a gente estudou junto. E eu sabia que ela estava trabalhando com refúgio, imigração já há muitos anos. E aí, numa conversa com ela, falou assim, Carol, e aí, o que eu faço com essa tristeza, né, dessa história e tal? E aí ela propôs a gente fazer um livro. Legal. Então foi meio que sobre, então vamos fazer um aplicativo disso. Vamos, mas precisa escrever uma história. Então eu escrevo. E ela começou a escrever. Então é uma história que nasceu um pouco encomendada nesse sentido, né? Entendi. Porque a maior parte das vezes isso acontece também, mas muitas vezes é o contrário. É o autor que chega e fala, vamos escrever essa história e tal. Mas também acontece dessa forma. Às vezes a gente Perfeito. queria Você fazer um livro tem ideia, sobre isso. E você reúne a equipe que Exato. vai produzir. Então veja quanta coisa saiu disso, né? Então a gente fez o aplicativo e aí eu entendi que o livro também lidava mais com as pessoas, que eu acho que no fundo é o que eu gosto do trabalho, é curtir as pessoas. Perfeito. Curtir o talento das pessoas, Os encontros que você vai promover. O escritor, com o ilustrador, com aquele designer, com aquela gráfica, com aquele produtor gráfico que manja tudo, que vai escolher o papel que faz dar certo, e depois você manda isso para a livraria, e aí o acolhimento das pessoas, e aí você manda para as pessoas que fazem leituras. Eu acho que o que eu gosto é essa reunião mesmo das pessoas. E essa mágica que a gente vinha falando antes, é a mágica que acontece na hora que um livro acontece. Ele é muito mais do que um mais um ali, né? Tem alguma coisa que acontece na hora que você reúne esse monte de gente. Porque o livro é um trabalho bastante coletivo, embora não sei se isso é muito claro. Tem um conhecimento ali de cada um. Então você tem ali um autor, um ilustrador, aí você tem as pessoas, o designer que vai fazer esse projeto gráfico e pensar o livro como um produto, um objeto. Todo mundo é indispensável, né? É todo mundo indispensável. Mesmo na hora que você começa a pensar ele como objeto, que você manda ele para gráfica, que gráfica é essa, que papel que vai ser esse, que tipo de impressão vai ser essa e tal. Tudo isso vai envolvendo tanta gente, o papel do editor também, né? Como esse leitor implicado. Tem tanta gente envolvida e são tantos saberes diferentes, complementares, né? E então esse foi o primeiro. Desde então, são quantos livros publicados pela Caixote? Perdi a conta. Olha! Isso tá bom. São 20 e poucos. Tá. E aí você que decidiu criar um outro selo, com que objetivo? No ano passado, ou retrasado, aí, pós-pandemia, né? Os anos ficaram uma coisa só. Eu decidi criar o Selo Tal, que é o selo de livro ilustrado sem idade.
E a gente chama de sem idade para não dizer adulto, porque aí parece Sim. que a gente está excluindo as crianças. Quer dizer, não são livros Sim. exclusivamente para adultos, no sentido de que eles não são proibidos para a infância. Perfeito. Mas é um selo de livro que não pensa na infância como raiz, assim. E isso foi importante porque eu acho que a literatura ilustrada ficou um pouco misturada com a literatura infantil, Sim. de uma forma que nem sempre elas se ajudam, né? Então, assim, Sim. você quer fazer um livro ilustrado, então ele necessariamente tem que ser para a infância? E o que a gente estava falando antes, das pessoas quererem, né, assim, que sejam guiadas, assim, olha, isso aqui é para essa idade, isso é para essa idade. Então, quando você não define essa dúvida, pode ser ruim, né, assim, para a venda do Exato. livro, para a promoção dele. Mas se você parar pra pensar, você vai na livraria, não tem um outro espaço para literatura ilustrada Não que tem. não seja a literatura infantil. Verdade. E isso acaba forçando os artistas a se aproximarem da infância quando às vezes eles não estão querendo Com fazer certeza. isso. Não, inclusive tem muito artista, autor bacana que diz assim, olha, eu não escrevi pra infância, eu escrevi pra mim, as crianças gostaram, de uma consequência ali que não estava nem planejado. Exato, e tem alguns livros que você fala assim, por que isso está nessa estante da infância, sabe? Não tem nada a ver, Sim. assim. E aí, eu sempre gostei de fazer livro para infância, assim, pensar nas infâncias mesmo, na hora de pensar nos livros, porque aquele livro é relevante, né? Só que ao mesmo tempo eu via que tinha essa demanda dos artistas e eu mesmo me deparava com livros que eu achava esse livro é incrível, não tem nada a ver com a infância. Sim. Então foi legal, assim, ter um selo, porque no fundo me força, né, assim, me relembra a fazer essa distinção. O que é esse livro é relevante para a infância? Mesmo. Então ele é da caixote, vamos que vamos. A gente fez para infância. Claro que, né, aquilo duplo destinatário. Alguns poderiam estar no outro selo, né? Assim, é muito subjetivo, né? Bastante assim, subjetivo. Porque assim, meu instinto me diz que o livro infantil você vende mais fácil, ou não? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, né? A literatura infantil, ela tem essa venda de livraria, que é importante, mas a gente também tem vendas para escola, vendas para governo. Sim. Então é um mercado muito mais aberto e estruturado. Você pensar em literatura ilustrada para adulto é uma coisa um pouco de... Um nicho, né? É um nicho e é um jeito de fincar o pé, assim, não dá, sabe? É um tipo de literatura que dá, existe, mas que ainda não tem essa estrutura. Perfeito. O outro que saiu recentemente também foi da Otal, foi esse o Na Estrada. Esse eu desconfio que ele vai parar em algumas estantes de poesia, especificamente, que é um poema da Jerusa Zeunes, ilustrado para Liliana Pardini. E a genialidade já na capa é, né, que o nome do autor e da ilustradora estão ao contrário. Ele foi um livro, ele é um livro original, ele é todo bordado. E aí, o que ela fala é que ela bordou os versos, a Lili. E aí o verso da história é muito, do bordado, ele é muito importante. Então imagina a produção desse livro, que facinho que foi. Porque o verso, ele bate perfeitamente com a frente. Sim. Perfeitamente. Se isso é um livro aqui, existia e ela te procurou, vamos publicar exatamente. Tá. E aí, então muitas obras chegam pra você assim, a pessoa te procura. Mas também hoje tem muito do outro lado. Tem. Tá. Acontece dos dois jeitos. Às vezes a pessoa chega com um texto e a gente transforma numa outra coisa. Às vezes vem pronto, como nesse caso. Quer dizer, pronto é o original e a gente foi começar a pensar junto como transformar isso, como era produzir tecido, isso. Era tecido. Como produzir isso de forma industrial e tal. Outros, o texto existe, você vai procurar um ilustrador, vai pensar em que formato e tal. Às vezes não, às vezes é um assunto que te interessa e... O que você acha de a gente fazer um livro assim e tal? Então acontece de muitas formas. Mas, ó, esse aqui é um poema sobre um acidente. Que começa no fim. Deixa do fim? Ele tem na primeira página no fim. Era uma vez uma estrada, ninguém sabia muito bem onde começava e nem se ela tinha fim. Perfeito. Olha só, o verso, tá vendo? Uau, o verso tá todo... Que legal. Esse é um que eu vejo as crianças adorando, né? Porque tudo que tem esse livro-objeto de manuseio, da labrisa, ele é mais difícil, ele é mais desafiador, né? Porque é uma sanfona gigantona, assim. Mas ele fala sobre um acidente, fala sobre sobre chegar no meio da estrada também. Então eu fico achando que ele é muito mais adulto, realmente. Não tem nada proibido para a infância, mas não foi um livro pensado para isso. Agora, por exemplo, né? Você vê que a gente gosta de uns temas difíceis, a gente fez também
também saiu esse ano, Eu Devia Estar na Escola. E esse Conta aqui desse que é muito especial. é caixote, esse aqui não é o tal. Esse aqui é um livro para infância, Porque isso você quer que as pra crianças estejam jovens. cientes de que Exato. isso tá rolando. Ele foi escrito por crianças e jovens e ele é focado para leitura de crianças e jovens. É um livro... ele tá até escrito aqui, não sei se chegando ali na câmera, mas Eu Devia Estar na Escola, por muitas crianças moradoras de favelas da Maré. Ele é um livro de não ficção. A Ananda Luz e eu fomos escribas deles, né? A gente foi a campo, conhecemos essas 250 crianças no total e produzimos com elas um livro que conta o que acontece durante as operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Meu Deus. Então, o texto é todo contando as estratégias delas para sobreviver a isso e o que elas fazem quando isso acontece, o que é melhor, o que é pior, enfim. É um livro que fala sobre violência, né? Sim. E sobre privação de direitos. Sim. Mas ele foi pensado para a infância. O texto Devia Estar na Escola veio as crianças falando, ou uma coisa que você imaginou desde o começo? Olha, eu te contei, né, que foram 5 anos fazendo. Então, o estopim do livro aconteceu em 2019, quando uma ONG lá da Maré reuniu 1.512 cartas numa tentativa de... Não sei se você lembra, o Witzel era governador no Rio de Janeiro na época e estava tentando tirar uma ACP que eles tinham que regulamentava as operações policiais. Tá. E aí, para tentar evitar que isso acontecesse, a Redes da Maré, que é essa ONG, convocou os moradores para contar para os juízes o que acontecia. A gente reproduziu esse papel no final da... Vou te mostrar. A gente reproduziu esse papel. A carta. Eles imprimiram esse papel e deram para os 1.500. Era um formulário. Perfeito. Então, era para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor, sei lá o quê, Cláudio de Mello Tavares. E aí vai falando, ouvidor do tribunal, a juíza titular e tal. O que você gostaria de dizer aos juízes sobre o fim da ação coletiva dos moradores da Maré? Tô arrepiada. Foi muito lindo. Foi exatamente essa reação que eu tive quando eu vi. Porque a maior parte dessas cartas são de crianças e adolescentes. Porque a forma mais fácil de se mobilizar nesse caso é através das escolas, né? Você reunir uma quantidade grande de pessoas, você entra numa sala, já tem 25, 30 pessoas, né? E aí, onde eu tava ali amamentando meu segundo filho, eu, né, pra não dormir no celular, eu vejo uma matéria do Extra, ou se não me engano, na capa, assim, do jornal, um desenho de criança que tinha uma casinha, o personagemzinho com palitinho, o sol e tudo mais, e um helicóptero atirando. Eu já tinha muita vontade de fazer um livro sobre isso, uma história anterior, aí mais antiga ainda. Mas eu falei, cara, é isso, assim. É essa forma de fazer esse livro. Pedir para essas crianças, porque não há outra pessoa que eu possa chamar nesse caso, contratar para fazer um livro. Mas assim, tem uma certa semelhança com o Amal no sentido de quero colocar a história, as pessoas têm que saber que isso está acontecendo. Sim, exatamente. Um awareness, né? Como é que fala awareness em português? Uma conscientização. Uma conscientização de que isso está acontecendo e que não podemos ficar passivos a isso. Exatamente. Que assim, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer na vida é livro. Então, acho que os meus questionamentos, eles vão virando livro. Perfeito. Para outras pessoas viram outras coisas, né? E aí foi aí que essa história surgiu. Então, desses desenhos, respondendo a sua pergunta, você vê que eu sempre faço uma volta, né? Nenhuma resposta simples. Voltas ótimas. Porque, então, por exemplo, começa assim, vou mostrar ali para a câmera. Era para eu já estar na escola. De tarde eu teria capoeira. Eu tinha combinado de ir com a minha avó ao mercado. Eu tinha médico. Tá vendo? As rotinas interrompidas por causa... Exato. No entanto, aqui estou, atrás da máquina de lavar. Embaixo da cama, embaixo da mesa. Tá vendo esse texto situado no... Sim. Meu pai diz para entrar no banheiro, que é onde não há janela. Quando os tiroteios acontecem, eu me escondo. Eu fico preocupada com meu pai e com minha mãe, que saem para trabalhar. Minha tia me deixa assistir televisão. E se eles entrarem na minha casa? Esses desenhos são das crianças? Os desenhos e as frases são todas das crianças. Alguns são da época das cartas. São algumas cartas que a gente obteve autorização para utilizar. Perfeito. E outros foram de conversas
Então, a partir das cartas, foi todo um processo de fazer uma parceria com essa ONG, de ter acesso às cartas, de ler as 1.512 cartas, de entender como transformar isso num livro. Aí, a Nandeu, a gente foi para lá, a gente se envolveu nos trabalhos da ONG para ter acesso a essas crianças. Então, eram crianças de 5 até adolescentes de 17 anos. E fizemos oficinas de desenhos, mediação de leitura e tal, para entendendo com eles, e fomos registrando esses depoimentos e os desenhos. No final, a gente reuniu isso tudo, 250 crianças e jovens, mais as cartas, 1.500 cartas de 2019. A gente reuniu isso tudo, esses registros, e aí construiu uma narrativa, que essa narrativa meio polifônica, parece que tem algumas crianças ali contando o que acontece e tal. Todas as frases são frases Uau. de crianças. Várias coisas estão vindo na minha cabeça. Primeiro, o trabalho, né, de fazer essa... peneirar e achar, Surreal. meu Deus do céu, como escolher uma criança escreve, né, e não colocar o texto da outra, né, muito difícil. E depois imagino nesses encontros, que como elas devem ter sido assim, tô sendo ouvida, né, alguém veio lá de longe para ver o que eu tenho a falar, a importância disso, né, contar a história dela. Foram meses de envolvimento, né, nessa etapa final, que a gente decidiu fazer essa escuta, quer dizer, que a gente decidiu que o livro não seria só a partir das cartas, mas a partir de uma escuta mais atualizada, porque essas, né, de 2019 para cá, tem criança que nem é criança mais, né? Sim. Então, foi todo um longo processo, e foi muito lindo, porque depois a gente foi lançar esse livro lá, né? A gente fez o livro... os direitos autorais são revertidos para a ONG, para trabalhar com E eles são coautores, né? Eles são autores. Então, você vê que não tem nem meu nome nem o da Nanda aqui, né? A autoria deles está... A gente tem o nome aqui como escriba, porque tem que ter um adulto responsável, porque a gente fez esse trabalho de costurar essa narrativa. Mas a gente diz, é um livro de não ficção. Ele foi escrito e ilustrado por crianças e adolescentes moradores da Maré. E como você falou, eu quero que as crianças leiam esse livro. Exato, e aí a gente lançou o livro lá, a gente fez um evento e conseguimos a doação desses 250 livros, levamos para lá, fizemos um evento super bonito, lá dentro da Maré, num equipamento cultural que eles têm. E aí a gente foi distribuindo para todo mundo, a gente fez um lanche, enfim. E aí as crianças chegavam e falavam assim, tia, esse aqui que é o nosso livro? Ai, maravilhoso. Então, assim, tem as crianças que se sentiram representadas pelo desenho, porque o desenho estava ali, porque a frase estava ali, mas acho que de uma forma geral eles se sentiram representados pelo processo todo, né, de terem participado disso e tal. Sim. Bom, falei desses 3 aqui, vou falar do meu então. Por favor. Minha Mãe Caminha, que saiu esse ano também. Muito lindo. Esse é o livro mais pessoal, assim, que eu já fiz. E eu falo que eu brinco que eu provei do meu próprio veneno, porque lembra que eu comecei falando que os artistas dão uma sofrida, uma exposição, na hora que a coisa se aproxima e tal. Nossa senhora, achei tão difícil, porque ele fala de uma mãe que caminha, né? Como diz o título, que gosta de fazer caminhadas e percorrer caminhos e tal. Então, a conversa dessa mãe com os filhos, que é basicamente as conversas que eu tive com os meus filhos, ou as que eu gostaria ainda de ter, talvez, né? Quando você sai de casa para fazer coisas outras que não estar com ele. Exatamente. Ele surgiu, acho que... Um dia eu estava até falando sobre isso, e ela falou assim, mas uma jornalista me perguntou, mas é sobre caminhada exatamente? Eu falei, cara, talvez não, né? Assim, na verdade, eu penso, por exemplo, surgiu de uma reflexão... eu sou separada do pai dos meninos e a gente faz guarda compartilhada, então faz uns 3 anos que virou essa realidade da gente, eles viverem uma parte do tempo comigo, uma parte na casa do pai, e aí esse entender da separação, do não estar sempre junto, e de como isso não necessariamente enfraquece o vínculo, muito pelo contrário, como o vínculo está em outro lugar, na verdade. Sim. Mas isso tudo veio depois, né? Porque, na verdade, a gente faz o livro e depois vai entender. Tá vendo? Ele tá escrito assim, para nossos filhos, Flora, Diego e Antônio. Flora é a filha da Laura Gorski, que é essa artista incrível. Espetáculo. Então, ele surgiu assim. Um dia eu fui numa exposição da Laura e tinha uma série na parede, assim, eram 18 imagens, se não me engano, que são silhuetas como essa aqui. Eram silhuetas de mulheres e tal. E eu falei, não parece sei feito de cobre, assim, né? Ela é pintada de terra. Tá.
Ela produz a aquarela da terra mesmo que legal. e pinta com isso. E aí, não sei se pela sequência, talvez, assim, me parece que tem uma história aqui, né? Porque era a mesma personagem, a mesma silhueta em várias posições e tal. E aí um dia eu chamei ela para conversar, e aí ela começou a contar como ela fez isso. Tem uma recolha também de plantas, tá vendo? Que compõem as imagens. E aí ela começou a contar como ela recolhia essas imagens quando a filha dela era pequenininha, que ela saía empurrando o carrinho, e que essas viraram as caminhadas dela nessa época aí, por Pério e tal. E aí a gente, enfim, entrou nessa conversa super gostosa sobre o sair com o filho, sair sem o filho, e as caminhadas, e a recolha, porque ao mesmo tempo que ela fazia essa recolha de plantas, eu sempre fiz recolha de pedrinhas. Meus filhos tiveram uma fase longa, que eles gostavam de pedras preciosas e não sei o quê. Então, às vezes eu ia fazer uma caminhada, voltava, trazia uma É uma pedrinha que eu tinha delícia. Meus filhos também encontrado. eles chamam de brilhinho. Tipo assim, uma purpurininha, uma lantejola, uma Uma coisinha. coisinha que você encontrou no caminho. E aí a gente entrou nessa conversa e a gente entendeu que a gente estava em fases bem diferentes da maternidade. Ela com uma filha bem pequenininha ainda, a Flora, os meus um pouquinho maiores. E ela falou, mas por que te tocou tanto? E aí contei das minhas caminhadas. Eu tinha, no ano passado, feito uma caminhada que chama O Caminho do Sertão, que é super importante, foi super importante para mim, que é uma caminhada de 8 dias no sertão mineiro, em homenagem ao Guimarães Rosa. Uau. E são 200 quilômetros no meio do sertão, aquele um sol para cada um e tal. E tinha sido a primeira vez que eu ficava tão longe dos meninos, tanto tempo. E a forma que depois, quando eu voltei, é um caminho muito emocionante, assim. Acho que tem essa coisa de travessia, né? Você chegar do outro lado, um pouco a coisa da exaustão física Sem e tal. dúvida. E aí, quando eu voltei, eu vi que, tipo, na hora que eu fui mostrar para os meninos as fotos, que eu fui contar para eles que veio toda a emoção do percurso, assim, eles, tipo, mãe, mas por que você tá chorando? Eu falei, não, tá tudo bem, mamãe tá chorando de emoção e tal. Enfim, aí surgiu desse momento, eu convidei ela para fazer o livro e ela devolveu o convite, falou, não, eu faço, mas você escreve. E aí, Perfeito. sabe, por isso que o texto é meu e a E você, ilustração é até esse dela. momento, você já tinha produzido da escola? Eu devia estar na escola? Não. O que da veio escola antes? foi feito ao longo dos últimos 5 anos, Então, né? muito Mas tempo. ele saiu, eles saíram quase que no mesmo, saíram com 30 dias de diferença, você acredita? Mas você, Mas ele é mais a antigo. a pergunta seria assim, mas aí você vai se colocar pela primeira vez, é a primeira vez como no papel Então, de o primeiro escritora? era esse o Canto aqui, Bumbum. é o Canto Bumbum. É uma graça, uma graça. O Canto Bumbum é bem anterior, porque eu escrevi Tá. ele pra gente para fazer um aplicativo. Então, acho que Tá. ele ganhou o Jabuti de 2017, eu acho. Perfeito, perfeito. E aí depois, Então, no quer dizer, ano porque passado, tem uma diferença entre ser a tem. editora e ser a escritora, né? Então, assim, mas total. você falou, não, essa eu quero me colocar no lugar de escritora. Esses três, eu acho, né, de alguma forma. Sim. Um como escriba, mas como uma pessoa que idealizou o projeto. O Canto Bumbum, que é uma história minha. Esse aqui é a segunda edição, que é a edição impressa, que a gente refez, porque agora foi ilustrado pela Bruna Lubambo, que saiu 1 ano antes do Minha Mãe Caminha. Perfeito. E aí, Minha Mãe, de todos eles, se eu fosse definir, né, esse é um projeto, Eu Devia Estar na Escola, um projeto profissionalmente muito desafiador, me fez lidar com muita negociação, com muita coisa nesse sentido. Muitas pessoas, né? Então. Muita gente. O Canto Bumbum, ele é uma coisa anterior, mas ele é sobre nascimento É muito doce. também. Mas é uma vontade de conversar com criança, de falar sobre esse lugar. Era uma coisa que eu lembro muito, muito da minha infância. Essa coisa de viver na altura do bumbum dos adultos. Eu lembro do formato da calça do meu pai, assim, muitas vezes. Tipo, ai, essa calça aqui faz uma bunda meio triste, sabe? Você falando assim, foi engraçado que eu né, li esse livro pela primeira vez e entendi o negócio do bumbum. E me veio na memória imediatamente uma cena de eu num bar, segurando assim a perna de um calça jeans, e eu lembro pra cima, e não era o meu pai. Ele falou assim, eu passei por isso também. Eu lembro muito aí disso. eu fiquei roxa na cara, assim, meu Deus, quem é esse homem? Exato. Mas é isso, a gente só vê o bumbum. E a gente fica muito tempo da vida nesse tamanho, nessa altura ali E os adultos não costumam, né, assim, abaixar pra contar e tal. Então, acho que essa era uma coisa que foi muito recorrente na minha infância. E aí, quando meus filhos eram pequenos, acho que surgiu dessa brincadeira. Essa vontade de falar do nascimento também. Mas tinha essa vontade do humor também. E aí, o Minha Mãe Caminha foi o mais
surpreendente deles. Surgiu de um olhar, desse encontro com a Laura, dessa reflexão tão atual ainda na minha vida. Sim. Também, sabe? Tem uma coisa pra você de assim, pô, a profissão pra mim é uma coisa muito importante, eu faço 1 milhão de coisas e tudo bem eu fazer 1 milhão de coisas, eu tenho esse meu caminho e tá tudo bem, né? Não sei se tá sempre tudo bem, acho que a gente tá sempre procurando estar tudo bem. Estamos sempre falhando, mas no overall tá tudo bem eu ter esses outros interesses, as outras vontades, outras metas na minha vida. Eu acho que eu lembro de falar até bastante disso na terapia, o fato de que eu gosto muito de trabalhar, né? E que às vezes os meninos reclamavam, mas você vai trabalhar de novo. Depois isso aconteceu na questão das caminhadas também, que foram ficando cada vez mais frequentes, mas você vai de novo viajar e tal. E eu lembro que no começo eu dizia uma coisa do tipo, mas eu preciso ir, né? Assim, eu quero ir. Aí até que eu comecei a mudar. Eu falei assim, não, mas eu quero. Mas por que você quer? Eu quero porque eu gosto, porque me preenche, porque me dá um entusiasmo. Eu gosto muito do que eu faço. E aí, para eles poderem curtir comigo, eu gosto muito de levá-los juntos nos eventos de trabalho e tal, para eles verem como aquilo é significativo. Não é só um ganha-pão, é algo que eu faço com prazer e com muita dedicação. E para eles poderem curtir e perceberem cada vez mais, né, que eu sou uma pessoa e que eu trago outras coisas disso, assim, que eu não preciso... orgulhoso por ter a mãe que você é. Eu tenho um livro que eu também, meu primeiro livro é Enquanto Você Não Chega, que só que é a perspectiva da criança, né, o que vai acontecer na vida dela de um dia enquanto a mãe não tá. É porque eu queria escrever um livro onde a mãe não estivesse, porque é a minha realidade na segunda a sexta. Mas para mim foi esse mesmo processo que você está narrando, de um conforto meu, de olha, eu tenho esse meu outro trajeto aqui, e tudo bem também meus filhos estarem recebendo amor e carinho de outras pessoas que não eu, faz parte. E o Conto Bumbum me pegou muito isso, assim, é muito uma aldeia, né, assim, vem aqui ver, nasceu, ou seja, todos aqueles animais eles vão participar daquele nascimento daquela criança. Enfim, mas eu também tenho muito isso, né? Reclamam também, óbvio, mas outro dia minha filha falou assim, mãe, assim, você já reparou como você é muito especial porque você tem 5 trabalhos? Eu falei, 5? Quais são os 5? Ela, advogada, escritora de livro, recomendadora de livro. Achei muito bom essa. Nossa mãe, e você trabalhou na barraca da feira da escola. Eu falei, é verdade, filha. Então ela viu como uma coisa muito positiva, né? Ela não falou, tipo assim, pô, você faz um monte de outra coisa e tá me abandonando aqui, não é? Eu sou um dos seus papéis. Até depois respondi pra ser bonitinho. Falei, você é o meu papel mais importante. Mas sim, os outros papéis são muito importantes também pra mim. Barraca da escola menos, né? Mas foi engraçado que ela colocou isso também como uma função, assim, né? Uma função que você desempenha e desempenha bem, porque ela falou de uma forma elogiando, né? Eu acho que isso dá uma liberdade pra eles, né? Quando eu recentemente, agora mês passado, eu fiquei 20 dias fora. Fui fazer uma viagem que era um sonho que eu tinha. Foi a primeira vez. Então você vê que eu vou crescendo, né? Aonde vamos parar, né? Mas tudo bem, foram 20 dias. E aí, nos primeiros dias, me dava um aperto no peito de estar longe. Eu tinha vontade de voltar logo pro hotel para dar tempo de falar com eles e tal, não sei o quê. E aí, ao longo do processo, tinha uns dias que eu ligava, que eles falavam comigo e tal, mas eu tipo, mãe, mas eu tô desenhando e tal. Eles também têm uma vida. E aí eu falei assim, olha que bom, né, que eles estão... Que isso é feito dessa forma, que eles entendem que eu posso estar em outro lugar e que eles também podem estar em outra, assim. Eles são muito bem cuidados por outras pessoas, eles têm toda uma rede de pessoas que gostam e cuidam deles, e eles têm outros interesses. O vínculo não tá nessa obrigação, nessa dependência, ele tá em outra coisa, né? E eu vejo eles curtindo, essa viagem foi pro Japão, era um sonho que eu tinha há muitos anos. Eles vão comigo no japonês hoje, perguntam, mas e essa comida lá, como é? Funciona assim, funciona assado? Como se estivessem curtindo também esse meu processo, que acho que é um jeito de você amar mesmo as pessoas, poder curtir feliz por ela, outras coisas que ela traz, outros universos. Então não é aquele amor que precisa estar grudado de mão dada o tempo inteiro, né? Ele é tão forte o vínculo que ele
se estica, Sim. mesmo quando a gente não tá perto, ele... Sim, tem um livro, O Fio Invisível, não sei se você conhece. O Fio Invisível. Sim, sim. É justamente isso. Mãe, mas o fio estica até outro país, estica, né? Assim. Eu sempre, quando deixo eles na escola, falo assim, puxa, essa sensação de saudade, puxa aí o fio, né? Mas, mãe, você vai sentir? Eu falei, vou sentir. Não se preocupe que eu vou sentir. É muito bonitinho. É muito legal, assim. Sim. O último que eu vou mostrar da editora é o que a Mamãe Não Sabe, do Rodrigo Andrade, que ganhou um monte de prêmios, até perdi a conta, assim. Esse ano ele estava em todas, ele ganhou o selo altamente recomendável da Finelige, ganhou distinção da Cátedra, ganhou um prêmio em português. Olha, ele que é um livro também que chegou pela a Ananda que me apresentou, e a gente rapidamente falou, não, eu quero sim, quero logo. Ele saiu junto com a exposição Padê, que foi a primeira exposição da galeria que reunia artistas negros da Caixote, que estavam dentro da Caringana, aquela exposição que a Ananda fez no Sesc Bom Retiro, enfim. É um livro muito querido, porque ele é uma homenagem para a literatura infantil. E aqui ele vai mostrando os artistas, os personagens que marcaram a formação dele como leitor. Então tem aqui, né, o Mowgli, lindo, o Gênio da Lâmpada, o Pequeno Príncipe, adoro essa do Pequeno Príncipe, o Planeta no Sofá. E tudo dentro da sala. Espetacular. A Bruxinha da Erva Funari. Muito lindo esse livro. E é um livro autoral mesmo do Rodrigo. O Rodrigo já tinha ilustrado livros, ele ilustra livros super importantes, mas esse texto é dele aqui. Ele acho que arrasou. Sim, muito. Esses são os da Caixote. Então você falou assim, teve alguns anos eu publiquei menos, outros anos eu publiquei mais. Você tem uma meta? Ou assim, porque eu imagino, né, estão vindo de várias maneiras diferentes. Você tem recebido projetos, você tem pensado projetos ir atrás, você tem escrito livros. Você também vai a feiras e pensa em livros estrangeiros que você quer trazer para o Brasil. Então, enfim, várias fontes diferentes, né? Então, como organizar o que você quer fazer no ano, o que você pensa para os próximos anos? Se eu te contar que é muito desorganizado, você acredita? É no feeling, assim, vou pegando. Olha, o crescimento vem sendo ano a ano, assim. A gente teve um ano que foi um pouco atípico, a gente publicou menos, que foi 2022. Que foi um ano pessoalmente difícil, então a gente fez um pouco menos, foi tipo quase que assim, mas depois a gente continua crescendo. Ano passado a gente publicou 8. É muito livro. Esse ano eu não tenho certeza, vai depender de prazos de gráfica, se vai dar tempo para bater os 8 ou não. Eu acho que esse número, assim, entre 8 e 10, é o que é confortável para o tamanho de editora que eu quero continuar sendo, né? Perfeito. Hoje em dia tenho mais 2 funcionárias e uma estagiária, né? Assim, para quem começou 3 anos atrás não tinha ninguém. Já é... Sim, um tamanho. Tá bem confortável. Acho que ainda falta uma pessoa na equipe, pelo menos, mas... Só que é muito engraçado, assim... A gente nunca conseguiu seguir um planejamento. O planejamento, ele existe como um norte, mas coisas acontecem e eu vou com as coisas. Sim, também não vai deixar passar a oportunidade. Essa coisa que o Rodrigo fala, você, né, recebe, vai, é um pouco isso, assim. É um pouco oportunidades que aparecem, as possibilidades, às vezes dá, às vezes não dá, é uma quantidade de trabalho muito grande cada livro. E aí, eu uma época sofria um tanto com isso, né? Porque esse é um pouco o meu jeito de fazer 3 coisas ao mesmo tempo e achava que isso era um defeito, e hoje em dia eu tô aprendendo a ir junto com... Porque também é assim que as coisas estão dando certo, né? Não sei se também eu quiser fazer uma coisa muito organizada e muito planilhada demais. Vai tirar essas Talvez oportunidades que acontecem e não se mexe em time que tá ganhando, né? Você não vai fazer nada muito inovador, né? Assim, claro que também tem o custo de, às vezes, dar ruim. Mas geralmente não tem dado ruim, né? Tem dado bom. Então, eu tento manter um pouco essa flexibilidade, ao mesmo tempo que eu cuido muito dessa questão financeira. Porque você quer uma longa vida para a editora. Exato, porque assim,
a gente já tá num lugar que, se der ruim com o livro, dá para sobreviver. Mas o começo era fazendo uma tiragem de livro vendendo uma para fazer a outra, sabe? Assim, o filho mais velho que tem que trazer, tem que se formar para poder ajudar a bancar o outro. Então, era um pouco assim. Então, não dá para dar muito ruim. Então, tem esse cálculo que eu fico pensando ali, bom, então se eu fiz um livro muito ousado, eu vou fazer um pouco menos para eles se ajudarem ali na Nas vida. contas. Mas não há, assim, uma coisa muito rígida, assim. Espero que a gente consiga manter assim. Perfeito. Que é um pouco tipo, mas esse livro precisa sair esse ano, não dá pra ser no outro, não porque dá tem pra coisa ser no de outro. timing também, né? Tem Da timing. sociedade, assim, né? Esse assunto é pra ser falado agora. É agora. E tem também muito a conversa entre os livros, assim, né? Então a gente fez esse, depois esse outro precisa entrar na conversa. Total. Então, isso um pouco a gente vai sentindo. A ordem, sim. No caminho, assim. Que máximo. Perfeito. Vamos encerrar, então, com você mostrando pra gente livros que você gosta muito. Tá. Não sei se foram livros da sua infância ou da infância que você leu pros seus filhos, agora já adulta. Então, esse livro aqui, o aqui. Eu ia falar que o seu caminho me remeteu a esse. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Eu acho que esse foi um dos melhores livros publicados do ano passado. Também acho. Editor tem invejinha positiva, assim, uma invejinha benigna de puxa, queria tanto que ele tivesse trazido esse livro para mim, porque eu acho a cara da Caixote. Mas a Companhia das Letrinhas fez lindamente. E eu acho que esse é o tipo de livro que importa, assim. Na hora que eu penso, quando eu penso nos livros da Caixote, uma coisa que a gente diz é, a Caixote publica livros que se importam, e o C ali entre parênteses, né, que se importam e que importam. Esse livro é um livro que importa muitíssimo, assim. Eu acho que fala de uma infância, essa coisa de acordar num lugar, dormir num lugar e acordar no outro. É muito da infância. Fala da infância de muita gente. Mãe, sempre durmo no carro, você me traz pra cama, né? Eles falaram na hora. Isso é estranho acordar no outro lugar, né? Quando você me transporta do carro. Mas eu penso que na grande maioria das mulheres que são os... que criam as crianças sozinhas e que fazem essa ginástica e que é engraçado, assim, a literatura infantil ficou... Parece que as nossas infâncias mais recorrentes, assim, elas ficaram meio invisíveis. E eu acho que esse livro é isso, assim, é trazer... E é bom que tenha saído por uma editora grandona que dê espaço para ele, justamente por isso. A grande maioria das mulheres passa por isso, precisa fazer essa... ginástica, essa super jornada e tal, para conseguir criar esses filhos, sem a ajuda dos pais, e sem, às vezes, muita rede, e principalmente sem nenhum suporte governamental, né, do Estado. Então, assim... Eu me lembro que na leitura dele eu tive conversas com meus filhos muito boas de... Eu falei, filhos, sabia que tem gente que sai segunda e volta sexta? Né? Muita gente sai segunda e volta sexta. Então, assim, né... Várias realidades que a gente tem. A gente leu, assim, ali com os meninos, e tava a Fafá, que trabalha lá em casa, e ela olhou e falou, nossa, tem livro sobre isso, né? Tipo, eu fiz isso a vida inteira, e tipo... Maravilhoso. Tem livro sobre isso, que o Caio Zero fez. Então, eu acho isso muito maravilhoso. Deixa eu ver a ordem que eu vou escolher aqui. Bom, daí falando sobre os livros que precisam ser publicados, eu amo esse aqui, Um Dia Um Rio, do Léo Cunha e André Neves. Sim. Foi publicado pelo Pulo do Gato. Quando eu estava argumentando com a diretora da ONG Eu Devia Estar na Escola, estava justamente dizendo, o Brasil, a literatura infantil está preocupada em falar de temas difíceis, que acho que é assim que as pessoas dizem ainda, mas de uma forma tão importada ainda, tão longe dos nossos dramas, porque é tão difícil falar dos nossos dramas. Então, acho que quando eles fizeram esse Um Dia Um Rio, que fala que ele chama aqui da morte do Rio Doce. Eu achei, fora que é lindíssimo, bem feito, mas de uma coragem, de uma importância, assim, enorme. Esse aqui eu vou mostrar contei dos aplicativos, né? E aí, na hora que eu ia argumentar sobre os aplicativos, eu dizia que essa leitura multimodal, interativa que os aplicativos permitem, ela conversa muito com a literatura infantil e tal. Então, sempre tinha essa argumentação desses multimodos como algo que pudesse acrescentar a experiência de leitura. Aí a pessoa vai lá e me publica esse livro aqui,
Esse livro está te chamando, que é papel, puramente papel, né? Nada assim, Sim. um papel simples, inclusive. E é um dos livros mais geniais, pensando em interatividade. Que ela fala assim, encoste o ouvido aqui. Não tá escutando nada? Você já meio que escuta, assim, não sei, escutei já. Nem vento, nem chuva, nem pássaro, nada? Experimenta escutar aqui. Né? E aqui? Por último aqui, ó. Nada? Estranho, eu pensei ter ouvido uma voz. Põe uma das mãos aqui. E quando ele começa com essa coisa dos dedinhos... É genial, genial. O barulho, sabe? É muito genial. Como pode? A pessoa usa ali formas geométricas, que são carimbos aqui... E você bota o pé na água, você atravessa o bosque, você tem certeza que você fez mesmo. Então, era basicamente o livro que eu tinha para ir contra a minha própria argumentação. Perfeito. Olha, esse aqui, O Casa de Passarinho, eu trouxe Que por livrinho, dois não motivos. Odilon. Ana Rosa Costa e Odilon Moraes. Foi publicado pela Editora Positiva. Bom, primeiro que Odilon Moraes, né? Ninguém entra, ninguém sai do livro ilustrado brasileiro sem passar pelo Odilon, que é um grande mestre, ensina todo mundo, apoia todo mundo. E comigo não foi diferente. Imensa. Imenso, de um conhecimento absurdo e uma generosidade para ensinar, enfim. E aí ele fez esse livro com a Ana Rosa Costa, e que é uma beleza, que são dois meninos olhando para uma casinha de passarinho e imaginando, né, o que está acontecendo lá dentro. Acho que tem sala, tem quarto e cozinha. Eles tomam sopa de minhocas. Acho que é de formiga. Eu vi o amarelo carregar uma ontem. Ai, que bonitinho. O mais cinza reclama igual a mamãe quando o papai demora para fazer o que ela quer e tal. E aí vai acontecendo aqui dentro, na imagem do lado esquerdo, o passarinho em si, e no lado direito esse e o que está passando na cabeça das crianças. E esse passarinho antropomorfizado aqui, que é o que eles estão imaginando, né? Bom, o livro justifica por si só, mas eu participei de um voluntariado de leitura, o Mira, sabe? Um programa de mediação de leitura e tal. Você, durante um ano, acompanha uma criança e tem encontros semanais com ela para ler livros. É muito maravilhoso. E aí eu acompanhei, durante um ano, uma menina de 10 anos que sabia ler fluentemente, mas tinha uma dificuldade de entrar, de fato, na leitura, de entender. Então, as respostas dela, quando eu perguntava coisas sobre ela, eram sempre muito literais. Então, eu tinha a sensação de que ela não estava exatamente entendendo as coisas. Ela sabia... que gasta-se muita energia para ler, né? Mas não interpretava. Ela não conseguia ainda interpretar. Então, eu fui lendo coisas diversas com ela. E um dia eu levei uma poesia do Manuel de Barros sobre o Bernardo e esse livro. E aí foi a primeira vez, assim, eu cheguei para ela e falei assim, do que você acha que esse livro está falando? Ele está falando de passarinho? E ela falou, claro que não. Está falando da imaginação dos meninos. Cara, eu nunca vou esquecer esse momento, porque eu quase que enxerguei na carinha dela um estalo, sabe o estalo? Tipo, ela entrou, ela entendeu finalmente, assim, que ela podia se jogar dessa forma dentro da literatura. E esse momento foi um momento muito lindo e marcante para mim. Então eu trouxe ele para acho que eu encerro com ele, que é mais bonito aqui das minhas. Perfeito. Adorei, que conversa delícia, é um prazer imenso. Prazer foi todo meu. Muito obrigada, Eu falei pra você que eu ia falar muito de todos eles. Mas eles são tão especiais que merecem um podcast para cada um deles. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite.